Olá, queridos, a graça e a paz. Então, dando continuidade aos avivalistas que impactaram as sociedades, eu quero começar hoje falando sobre William Carey ou Guilherme Carey. E você que ama esse conteúdo, que tem gostado das nossas aulas, por favor, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas no WhatsApp, Instagram, Facebook e que você possa também poder se inscrever no nosso canal. William Carey, ou Guilherme Carey, dependendo da tradução, ele viveu entre 1761 a 1834. William Carey, ele foi compelido, ele foi tocado pelo Espírito Santo para poder evangelizar, ganhar os indianos, ir até a Índia e evangelizar. Eu sei que quando a gente fala sobre missões, sobre cristianismo na Índia, a gente pensa muito em Madre Teresa de Calcutá, mas nós temos uma pessoa que fez muita coisa, mas muita coisa mesmo. Talvez até muito mais do que Madre Teresa de Calcutá, que foi William Carey, ou Guilherme Carey. E eu estou falando isso e nós vamos aprofundar falando sobre esse homem, esse missionário, que inicialmente ele era um sapateiro. E quando ele foi tocado para ser chamado para a Índia, ele foi até a sua igreja, os líderes da sua igreja, e esses líderes chegaram para ele e disseram o seguinte: olha, se Deus de fato quiser salvar os indianos, ele vai levantar pessoas lá dentro da Índia e que também essas pessoas irão cumprir essa missão. Mas não cabe a nós essa responsabilidade. Guilherme Carey não conseguiu ficar em paz, tranquilo com essa notícia. Ele não conseguiu deixar de lado o sonho que o Espírito Santo estava colocando dentro dele. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas, até mesmo de Deus, não vão conseguir enxergar da forma que Deus está dando para a gente, ou mesmo vai conseguir sonhar junto conosco. Lembra de José do Egito, sabe? Sonhos muitas vezes não serão comuns, serão comungados por até aqueles que estão do nosso lado. Mas se for de Deus, e de fato, se for Deus que estiver dando as estratégias, eu quero dizer para você, Deus ele vai honrar. Guilherme Carey, ele continuou sonhando, crendo, ao ponto que ele, ao consertar ou mesmo fazer sapatos, ele estava colocando na sua frente um mapa da Índia. E ele estava eventualmente orando, estava ali sempre observando a Índia. E ali ele colocava observações no mapa, coisas que o Espírito Santo estava colocando nele, colocando no coração dele. E ele decidiu ir para a Índia, ele decidiu alçar voos e ir até onde Deus estava chamando. Deus estava chamando ele para um povo. E se Deus está chamando você para um povo, querido, sonhe com esse povo, mergulhe na cultura desse povo e peça para que Deus possa ressignificar a cultura desse povo através do próprio Evangelho e através da sua vida. Ao chegar lá, ele viu que nas minas pessoas pegavam e amarravam cordas debaixo dos braços e de forma bem prematura, bem remota, ele percebeu que as pessoas tinham pessoas que estavam segurando aquelas cordas e ao desenrolar, por assim dizer, e a outra pessoa que estava na ponta da corda, descendo no buraco que haveria de ser minerado aquele solo, ele entendeu, ele teve uma revelação acerca das missões. E ele entendeu o seguinte: olha, por um lado, nós temos pessoas que estão segurando nas cordas. Essas pessoas são investidores, essas pessoas são pessoas que vão estar orando, essas pessoas vão estar junto com aquele missionário, talvez não presencialmente, mas ele vai estar segurando a corda, por enquanto que aquele missionário, ele vai fundo naquela cultura. Sabe, missões se faz de diversas formas. Aquele que está, sendo colocado em missões, que está ali amarrado na corda. Missões são feitas por aqueles que estão orando, intercedendo e organizando. E também missões são feitas por aqueles que estão ofertando. Então, ele começa a perceber o chamado dele ali na Índia. A Índia passava por um momento de ainda supervisão da Inglaterra, do Reino Unido. E quando ele chega ali na Índia, uma das primeiras coisas que ele começa a perceber é a cultura muito diferente da ocidental. E ali, quando ele percebe que havia gritos, ele começou a ouvir gritos naquele local, ele começa a perceber
que as pessoas, os homens, quando morriam, de diversas castas, quando aqueles homens morriam, as suas viúvas, as suas esposas viúvas, que estavam com vida, elas também eram queimadas, cremadas com vida, junto com aquele homem que morreu ali, o que estava sendo cremado. O nome desse costume se chama costume suitins, um costume milenar que, de cara, o Espírito Santo começou a tocar no coração de William Carey, Guilherme Carey, para poder ser banido da Índia. Por muitos anos mesmo, ele lutou para que pudesse ser banido essa cultura. E hoje, essa cultura, a cultura suitins, não existe mais dentro da Índia por causa desse homem de Deus. Então, se hoje as viúvas de diversas castas da Índia, elas permanecem vivas após a morte dos seus esposos, é por conta de um homem, um cristão, um protestante, que foi usado por Deus para que pudesse ser ali um libertador dessas mulheres, por assim dizer. Esse homem passou 8 anos na Índia, 8 anos, inicialmente 8 anos, para conseguir conquistar, ganhar uma vida para Jesus. Sabe, amados, imagine, esse homem está lá na Índia, evangelizando dia após dia, pregando o evangelho dia após dia, e daqui a pouco esse homem, ele se vê, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vários anos se passaram, ele não ganhou nenhuma vida para Jesus. Mas nós precisamos entender, querido, que o nosso papel é evangelizar, mas a conversão cabe ao Espírito Santo e à pessoa. Então nós precisamos entender que Deus é cobrar da gente estarmos dispostos para as suas missões, mas entretanto, a colheita, quem faz é o Senhor. Sabe, amados, esse homem também foi muito usado em diversas áreas. Só para você entender, William Carey, ele trouxe um dos primeiros motores a vapor para a Índia. Ele levantou a primeira sociedade hortifruti-cultural, a primeira sociedade daquele local que trabalhava de forma sistemática essa questão. Ele também trouxe a primeira escola e a primeira universidade cristã para a Índia, e também ele trouxe uma escola só para meninas. Ele respeitava demais a cultura, mas também ele viu que era necessário trazer uma escola para as mulheres. Ele também trouxe uma editora, a primeira editora cristã da Índia foi ele que trouxe. E ele pôde traduzir em dezenas de linguagens o Evangelho. Ele aprendeu, e não só aprendeu, como também traduziu o Evangelho para dezenas de linguagens. Conta-se a história que no Afeganistão, quando houve a invasão do Afeganistão, ou seja lá como você melhor possa dizer, pelos Estados Unidos, para poder trazer paz ali, houve um vilarejo que, ao ser encontrado, aquele vilarejo tinha a cultura cristã ali dentro. E quando eles perguntaram como é que nenhum país islâmico tinha nesse vilarejo uma cultura cristã, eles viram que tinha uma Bíblia traduzida para aquela linguagem de William Carey. Nós não sabemos e não temos a proporção do quanto William Carey foi usado, quantas milhares de pessoas foram salvas pela repercussão do seu chamado. O que nós podemos entender, querido, é que quando Deus nos chama para um ministério, para um chamado, nós não temos noção do quanto nós afetaremos uma cultura, mudaremos uma cultura, se nós formos totalmente guiados, se nós formos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. E nós também precisamos entender que não é, muitas vezes, no primeiro momento que nós vamos colher os frutos daquele chamado, mas vai ser na persistência, na resiliência, na perseverança que haveremos de conquistar. Lembra de Paulo? Paulo foi na Galácia, e na Galácia ele foi apedrejado, e depois ele foi recebido ali como um homem de Deus, e ele agradece aquele povo. E em Corinto ele mostra o quanto ele teve que ser resiliente para poder pregar a palavra de Deus. Sabe, amados, bem assim somos nós, naquilo que o Espírito Santo tiver chamado a gente.
Uma outra pessoa que eu queria falar hoje é William Bull. William Bull e Catherine Bull. William Bull e Catherine Bull, eles viveram entre 1829 a 1912, em plena Revolução Industrial. Eu não sei se você sabe, mas a Revolução Industrial, ela causa um processo, ou sempre causou, na verdade, todos os grandes fenômenos de crescimento de uma metrópole causou um processo de favelização. Praticamente todos. Quando Nova York foi criada, quando Roma foi criada, quando no Egito Antigo as suas principais cidades foram criadas, ao seu derredor havia sempre um processo de favelização. Bem assim também lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, onde aconteceu os principais processos de industrialização, o da Revolução Industrial. Bem assim, aconteceu também em outros tantos lugares, como por exemplo no Brasil. Brasília, por exemplo, é uma cidade que a gente sabe que existem cidades satélites. Aquelas cidades satélites ao redor de Brasília surgiram pelos seus construtores, por assim dizer, por aqueles serventuários que foram lá para trabalhar. Eles precisavam ir para algum lugar para descansar e ali foram construídas cidades satélites. Bem assim também no Rio de Janeiro, enquanto capital do Brasil, aconteceu também um processo de subúrbio, de crescimento do subúrbio. Bem assim também foi lá na Inglaterra, como nós estamos falando. E William Bull e Catherine Bull, retificando, eles faziam parte de uma igreja muito tradicional da cultura inglesa, de uma igreja tradicional protestante, e eles se compadeceram da situação das pessoas que estavam ali naquele processo de subúrbio e de favelização. Então, eles fundaram algo que nós conhecemos até os dias de hoje, que se chama o Exército da Salvação. Talvez você já ouviu falar do Exército da Salvação, ou o Exército dos Homens Aleluias. Também eles eram chamados carinhosamente de Exército dos Homens Aleluias. Ou seja, que era uma explosão de luz em meio às trevas. Onde esses homens entravam, onde essas mulheres entravam, eles levavam luz para aquela comunidade. Então, esse homem e essa mulher, William Bull e Catherine Bull, eles arregimentaram centenas de jovens cristãos para as missões urbanas. Não existe só o tipo de missão cultural, que vai chocar com a sua cultura, que você vai para uma outra cultura, um processo transcultural. Não é só esse tipo de missão que existe. Existem também as missões urbanas. E William Bull e Catherine Bull, eles foram chamados para missões urbanas. Missões urbanas é algo muito importante que nós precisamos ter, querido. Sabe, uma cidade, ela precisa ser impactada em diversas situações. E uma delas é, sim, no subúrbio. E ali, William Bull e Catherine Bull, eles levam centenas de jovens cristãos protestantes para evangelizar. Onde? Nos prostíbulos, nos bordéis, nos bares. Em qualquer lugar que parecia ser feio aos olhos cristãos, ali estava um membro do Exército da Salvação evangelizando naquele tempo. Ao ponto que aquilo dali trouxe revolta a alguns religiosos. Alguns religiosos conclamaram ali, e William Bull era um ministro que tinha o seu salário pago por aquela igreja convencional. Ele precisava daquele salário, ele fazia parte de uma igreja convencional, certo? E ali, naquele momento, é conclamado, por assim dizer, um sinédrio, um tribunal, para que dentro da sua denominação ele pudesse ser julgado. E a sua esposa, Catherine Bull, estava ali na plataforma, ela estava distante, observando o que estava acontecendo. E ela estava com um lenço branco na mão. E chegou um momento em que o veredito ia sair. E o que os anciãos, o que os presbíteros, o que os homens mais sábios ali da sua denominação orientou para ele foi desistir do projeto do Exército da Salvação. E ali,
Catherine Bull começou a gritar. Ela começou a pegar um lenço e começou a acenar e dizer: William, diga não. William, diga não. William, diga não. E naquele momento, William Bull, William Bull, ele diz não. Ele diz ali naquele momento: não, eu vou continuar com o Exército da Salvação e eu digo não para a orientação de vocês. Com muito respeito, com muita honra, ele se desligou inicialmente daquela orientação e também daquela estrutura, e ele continuou com o seu Exército da Salvação. Através do Exército da Salvação, só para vocês terem uma noção, no dia do seu falecimento, William Bull, ele teve mais de 60 mil pessoas nas ruas para se despedir dele. Aquele homem impactou com o Exército da Salvação, não só aquele tempo, mas gerações e gerações. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes, Deus ele vai tocar no meu coração, no seu coração, para fazer uma coisa não tão convencional assim. Mas, porém, os frutos vão demonstrar se você estava ou não certo. Sabe, amados, a gente vai ver que João e Pedro, eles vão ali no Sinédrio. E o Sinédrio decide, se for de Deus, vai prosperar. E bem assim, de fato, acontece. Quando a coisa é de Deus, ali vai prosperar, vai ter frutos que de fato sejam arraigados nos princípios cristãos, nos princípios de Deus. Quando eu digo sucesso, quando eu digo frutos aqui nesse momento, que vai ter sucesso, que vão dar frutos nos princípios de Deus, ressalto, que sejam nos princípios que nós sabemos, princípios bíblicos, e que, sabe, o nome do Senhor, ele é exaltado, o nome de Deus ele é exaltado. E quantas centenas e milhares de pessoas foram salvas por causa do Exército da Salvação e ainda hoje são amparadas por causa que William Bull e Catherine Bull, eles decidiram dizer não àquele sistema religioso, àquele sistema naquele tempo. Sabe, amados, que nós possamos ser persistentes naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero também colocar algo aqui para vocês, uma pessoa maravilhosa, que é George Miller. George Miller é o homem conhecido como o homem das 50 mil orações respondidas. George Miller viveu de 1805 a 1898. George Miller ele trouxe um impacto nas questões sociais, nas questões de amparo ao pobre, ao órfão, que seriam os desamparados. Sabe, amados, George Miller, ele quando criança, ele tinha o seu pai, ele trabalhava arduamente, tanto o pai dele era mecânico, como também tinha uma produção agrícola pequena dentro de casa, e ele sempre via o pai dele sujo, o pai dele muito suado, trabalhando, se esforçando demais, e quando ia domingo para a igreja, ele via o pastor muito limpo, arrumado, por que não dizer bem padronizado em uma visão como se o pastor ele não trabalhasse. E aí ele sonhou um dia, ele disse assim: olha, eu quero ser como pastor, porque o pastor não trabalha muito. Então ele ali com aquela visão pueril, ele pensou assim, ele disse: olha, eu quero ser igual um pastor, porque o pastor não trabalha tanto. E ali ele nutriu aquele sonho e foi para o seminário para ser um pastor. E logo ele se deparou com a realidade que um pastor trabalha muito, o pastor tem muita coisa, o pastor faz muita coisa. E ali naquele momento, George Miller, ele está ali sendo influenciado por várias denominações, várias visões, né, da igreja, e ele tem uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência forte com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com ele: o justo viverá pela fé. E naquele momento, aquele jovem que procurava uma vida fácil, se depara com o Espírito Santo dizendo para ele que ele viveria agora pela fé. A primeira igreja que ele vai assumir, ele toma uma decisão. Ele diz o seguinte: olha, a partir desse momento, eu peço à diretoria da igreja que não estabeleça um salário para mim. Vai vir dessa caixa. Ele colocou lá uma caixa e os irmãos
o que eles sentissem no coração, colocaria ali o dinheiro, e daquele dinheiro, daquela caixa, mensalmente seria o salário dele. De nenhum modo eu quero dizer que receber um salário pela igreja, muito pelo contrário, seria indigno, seria errado. A Bíblia diz que aquele que se enfada na palavra é justo, é digno de duplos honorários. Mas ele decidiu ter essa intimidade com o Espírito Santo, ter essa experiência com o Espírito Santo, e nós estamos aqui para relatar as experiências que ele teve. Sendo assim, ele conta a história dele, que em um determinado momento ele estava precisando de uma quantidade de dinheiro. E uma senhora, uma velhinha, vem até ele e diz: olha, o Espírito Santo me disse que você está precisando de um dinheiro e você orou ontem pedindo a ele. E aí Deus ele manda vir aqui dizer que você vai ter o dinheiro através da minha pessoa. Então, quanto é que você está precisando? E naquele momento, George Miller diz o seguinte: olha, eu tenho também uma aliança com Deus. Esse mesmo Deus que falou com você, eu tenho uma aliança com ele. Porque ele falou para mim que eu tinha que viver pela fé. Então, se foi Deus mesmo que disse para você que era para você vir até mim, volte até ele e pergunte a ele quanto é. E aí ela vai orar a Deus, e na hora que ela vai orar a Deus, Deus diz para ela: olha, ele está precisando de X, mas dê 2X, um pelo que ele está precisando e o outro pela sua fidelidade. E ela volta a falar para ele, e mais uma vez, a fé dele é amadurecida, a fé dele é estabelecida. Sabe, querido, bem assim aconteceu com a vida dele. Existem vários relatos. Tem um relato, por exemplo, que George Miller, ele vai pegar um navio para fazer uma missão, porque ele vai pregar em outro local, e ele diz: poxa, como eu gostaria que nessa embarcação tivesse uma cadeira de balanço, como eu tive agora essa experiência nos últimos dias. Ele tinha ficado numa casa que tinha uma cadeira de balanço, ele disse: poxa, como eu queria ter uma cadeira de balanço dessa, inclusive aqui no barco. E na hora que o barco está começando a sair, alguém chega com um carro trazendo uma cadeira de balanço, acena e diz: olha, o Espírito Santo mandou trazer essa cadeira de balanço para você. Conta-se a história, e ele fala sobre isso, que ele começou crendo por $1, e depois ele, no final da vida dele, quando ele orava por $1, ele ganhava milhares de dólares. Então era assim, multiplicado exponencialmente os pedidos que ele fazia para Deus. Se ele pedia X, ele ganhava milhares de X, se você pode me entender. Sabe, em Salmos 81, versículo 10, é o versículo base dele. Salmos 81, versículo 10, que diz: olha, abra sua boca e eu encherei. Salmos está escrito isso. Então Deus ele falou também para ele, dizendo: olha, se você abrir sua boca, eu vou encher. E uma das melhores histórias que eu gosto de George Miller é a seguinte: é que um dia, eu não sei se você sabe, mas por que ele impactou o social? Porque através das orações dele, ele tinha 2.000 órfãos que diariamente em um orfanato era cuidado por George Miller. 2.000 órfãos. Você imagina que são 2.000 crianças cuidadas por George Miller? E uma certa noite não tinha mais o que comer. Ele foi lá na despensa, não tinha mais nada o que comer. E as crianças tinham aquela rotina de ir se sentar, botar os seus pratos, botar os seus talheres. E as crianças perguntavam sempre: o que é que nós temos hoje para comer? E naquela noite ele disse: Deus proverá. Ele disse: Deus proverá. E ele pediu para que todas as crianças reclinassem sua cabeça. Elas reclinaram sua cabeça e começaram a agradecer a Deus pela comida. E aí a história conta que na frente do orfanato, o carro que levava o leite para a corte, naquela noite, quebrou a roda ali na frente e não ia ter tempo suficiente para levar o leite. Então, para não perder o leite, acabou sendo doado o leite para a instituição, o orfanato de George Miller. Nessa mesma noite, as crianças disseram: nós temos o leite, cadê o pão? E aí aconteceu que tempos mais cedo, vamos botar assim, ainda mais cedo, à tarde, o carro do pão que levava o pão da corte acabou indo entregar o pão, mas aquela fornada lá tinha deixado o pão um pouco mais
tostado, um pouco mais, apenas um pouquinho mais tostado do que aquela corte amava. E eles disseram, não, esse pão não é ao nível da corte. Então, aquele homem disse, e agora, o que é que eu vou fazer com esses pães? E ali, ele também levou, coincidentemente, ou Jesusidentemente, ali, naquela noite, para aquelas crianças. Então, notícias como essa, testemunhos como esse, vieram do homem que é chamado, do homem das 50 mil orações respondidas. Pastor, o que o senhor pode correlacionar em William Bull, Catherine Bull, William Carey, ou Guilherme Carey e George Miller? Eu não sei se você percebeu, mas foram pessoas usadas para um avivamento social. William Carey, ele é usado para mudar leis. Ele traz universidade, escola. Ele influencia na cultura, ele influencia na literatura. William Bull, ele influencia no fechamento de bordéis, cabarés. Ele influencia no fechamento de bares. Ele muda o cenário do subúrbio, sabe? A gente vê aqui George Miller levantando instituição social dependendo do poder do Espírito Santo. Isso, querido, é também um tipo de avivamento. É um avivamento que toca no social. E nós não podemos pensar em um grande avivamento se nós não pudermos também tocar nessa faceta do avivamento. Uma outra pessoa que me chama muita atenção é Martin Luther King. Martin Luther King. Querido, como falar de um avivamento social se não falarmos daquele homem que, por causa dele, a segregação racial acabou nos Estados Unidos? Hoje, os Estados Unidos só pôde ter um presidente, Barack Obama, negro, por causa de um crente, um pastor, reverendo Martin Luther King Jr. Sabe? E engraçado que Martin Luther King, né? O rei Martinho Lutero, né? Rei Martinho Lutero. Engraçado essa coincidência. E Martin Luther King, ele ouviu falar, né? No meio da segregação racial, ele já era um ativista, ele já era uma pessoa que defendia. Mas sabe, amados, deixa eu dizer algo para você. Ele defendia por meio dos princípios bíblicos. Ele não defendia com viés político, ideológico. Ele defendia pelo viés cristão. A chave hermenêutica, a chave dele poder observar era por meio da palavra. E ali, naquele momento, ele fica sabendo que uma senhora de idade avançada, ela entrou no ônibus. E deixa eu dar só uma explicada para você bem rapidinho. A lei de segregação racial dizia o seguinte, que deveria ter sessão de cinema para negros e para brancos. Deveria ter, por exemplo, bebedouros públicos para negros e para brancos. Escolas para negros e para brancos. E obviamente que a história conta que tudo que era para os negros era pior, era secundário, era de segunda qualidade. Os negros não podiam estar no mesmo ambiente dos brancos. E se fossem para estar no mesmo ambiente, eles eram para estar segregados. Às vezes no corredor, às vezes numa sala de aula ficava no corredor. E quantas vezes, escuta isso, quantas vezes aconteceu também de negros e brancos terem que pegar a mesma condução, o mesmo ônibus junto. E não importava a idade. Se fosse branco, tinha prioridade de se sentar. E naquele dia, uma senhora de avançada idade estava vindo do trabalho. Aquela mulher era uma diarista. E ela pegou o ônibus e estava sentada. E um jovem de poucas idades, meados ali dos 20 anos de idade, mandou aquela senhora sair. Mandou aquela senhora dar o lugar para ele. E ela disse, não vou dar. E começou aquela confusão, dá e não dá, dá e não dá. Havia outros jovens brancos lá, pegaram aquela mulher pelo braço, bateram naquela mulher e expulsaram do ônibus. Reverendo Martin Luther King, o pastor Martin Luther King disse o seguinte, eu não aceito isso mais. E ele disse o seguinte, a partir de hoje, a gente não vai mais pegar ônibus. Só que vocês sabem, e vocês já imaginam, que a maior parte das pessoas que pegavam ônibus e pagavam passagem eram negros. E ficou 385 dias sem nenhum negro nos Estados Unidos
pegar ônibus. Uau! Que liderança, querido. Que liderança. Martin Luther King, ele diz, ninguém pega mais ônibus até essa situação acabar. 385 dias. Conta a história que os motoristas de ônibus começaram a perder seus empregos. Motorista de ônibus branco. Homens brancos, de cor branca, começaram a parar o ônibus e pedir aos negros, porque os negros, no volume de dezenas, se juntavam de madrugada, às vezes para percorrer quilômetros. Eles saíam do subúrbio para ir até o centro da cidade para trabalhar a pé. E conta a história que os motoristas de ônibus, vendo a situação financeira ficar caótica, eles paravam o ônibus do lado desses homens e mulheres negros e diziam o seguinte: por favor, entre no ônibus para não perder meu emprego. E os negros diziam: o pastor Martin Luther King ainda não autorizou a gente a entrar. Querido, que forma de combater determinadas coisas de forma pacífica. Você já imaginou se nós cristãos começássemos hoje a não consumir mais determinadas coisas que ridicularizam, mangam ou trazem chacota à nossa fé? Você já imaginou se a partir de hoje nós decidíssemos não mais assistir programas que mangam e denigrem a nossa fé? Você já imaginou se nós, como mercado consumidor, decidíssemos somente honrar e valorizar aquilo que de fato exalta, ou marcas que exaltem o nome do nosso Senhor Jesus? O quanto as pessoas iriam nos respeitar? Seria uma grande bênção. Algo para a gente poder pensar, não é mesmo? Então, Martin Luther King, ele promove as marchas de Selma a Montgomery. Sabe, essas marchas deram cerca de 3 marchas e resultou no Domingo Sangrento, em 1965. E tem até um filme muito bom na Netflix que trata e retrata essa marcha. Você bota lá Selma com S e você vai ver que maravilha. E você vai ver nesse filme, ele retrata muito bem negros, brancos, católicos, protestantes, todos juntos, em um só comando. Nesse dia, ali apanharam muitas pessoas, morreram muitas pessoas por causa do espancamento que eles sofreram. Mas sabe, queridos, Martin Luther King, um dia, ele sofre um atentado. E quando ele sofre esse atentado, os Panteras Negras geram outro tipo de pensamento. Os Panteras Negras queriam revidar a força. E ele disse, não, muito pelo contrário. Não reagir o mal pelo mal. Não vamos reagir o mal pelo mal. Então, o viés de Martin Luther King era a palavra. E um célebre discurso dele, ele chega em meio a uma praça e ele, diante de milhares de pessoas e de toda a imprensa, ele fala, ele ressalta o seu célebre discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, em que brancos e negros serão julgados não pela sua cor, mas pela sua competência e sua capacidade. E ele discorre. Eu oriento você um dia a poder parar para ler esse discurso. Sabe, querido, naquele dia, ele deixa uma marca. E essa marca, até hoje, brancos e negros, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, eles têm um emblema, ele tem de fato uma figura emblemática em Martin Luther King, uma pessoa que falou de forma inspirada para que nós pudéssemos não olhar cor, mas olhar capacidade, competência, caráter, fidelidade, mas não sermos julgados pela nossa raça ou algo parecido. Sabe, nós precisamos entender que a política, a sociedade, a cosmovisão sociológica precisa de avivalistas, homens e mulheres que serão usados por Deus para trazer um grande avivamento em um cenário não só eclesiástico dentro de uma igreja em suas 4 paredes, mas que possam sair. Precisamos de políticos ungidos pelo Senhor. Precisamos de artistas ungidos pelo Senhor. Precisamos, querido, de pessoas da literatura para escrever romances,
pensamentos filosóficos, científicos, guiados pelo Espírito Santo. Precisamos de um avivamento em diversos campos do pensamento. E eu quero dizer para você que quem sabe é você que Deus está esperando se levantar, assumir essa responsabilidade. E se Deus está tocando em você, querido, que você possa avançar. Hoje, nós finalizamos aqui com esses homens a nossa aula de hoje. E se foi uma bênção para você, e se pode ser uma bênção para alguém, multiplique essa ideia. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, para a gente vai ser muito importante. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Próxima aula nós estaremos falando sobre os moravianos e John Wesley. Deus te abençoe em nome de Jesus.